Vamos lá, então, continuar aqui com o nosso curso. Hoje vocês estão vendo, como sempre, são os aspectos introdutórios. E depois entraremos mais no tema propriamente dito. Então, já vimos que eles migraram, foram lá da Europa Ocidental para a Ásia Menor, que eles continuaram independentes e até dominaram a população lá da Ásia Menor, dominaram várias cidades, que passaram a ser reinos vassalos dele, pagar os impostos. Mas, em 64, eles foram conquistados definitivamente pelo Império Romano, se tornando um estado vassalo do Império Romano. E em 25 a.C., aqui é 64 a.C., 25 a.C., Augusto tornou essa região da Galácia uma província romana. Então, agora nós estamos com os Gálatas já conquistados, dominados pelo Império Romano. E são esses Gálatas conquistados pelo Império Romano que Paulo encontra. Tá? Agora, a carta. Um pouquinho da carta para a gente saborear. Só assim um resumão, assim, uma coisa bem geral. Não é? Bom, primeira coisa, já que estamos tratando da carta, estamos tratando do texto. Vamos ver o texto, o material no qual o texto está escrito. Então, nós não temos o original de nenhum dos livros do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento. Os chamados autógrafos nós não temos. A cópia completa mais antiga está em um papiro que é catalogado, ela é de uma coleção particular de Chesterfield, então, chamado P46. Nesse P46 tem as cartas de Paulo, é a mais antiga cópia das cartas de Paulo juntas, que é a carta de Paulo, né? Se ele escreveu para os Gálatas, quem tinha? Só os Gálatas. Quando ele escreveu para os Coríntios, quem tem a carta? Os Coríntios. Agora, alguém teve a ideia de copiar, né? Deve ter andado pelas comunidades e ter copiado as cartas em um livro só, num papiro único. São 7 cartas, né? Então, as 7 cartas sem controvérsias e 7 controvertidas, né? Depois a gente... Então, nesse papiro, tem a carta aos Hebreus. Quer dizer que, eu também já falei desse papiro no curso sobre a carta aos Hebreus, quer dizer que, nessa época aqui, essa cópia antiga, chamada de P46, o material dela é mais ou menos do ano 200 depois de Cristo. Se você pega a folha, as folhas nos quais a carta está escrita, faz o teste, é em torno do ano 200 depois de Cristo, o material. Sim. Existem esses papiros ainda? Existe, sim, senhor. Está na coleção lá na Irlanda. Parte está na Irlanda e outra parte desses papiros chamam-se coleção de Chesterfield. Por quê? Porque esse senhor era um bibliófilo, quer dizer, ele era um colecionador, um apaixonado, era milionário e pagava. Então, essa coleção é particular, mas ela está toda à disposição dos estudiosos. Claro que foi feito as cópias porque ela tem que ser preservada devido ao tempo de existência, não pode ter contato com a luz, com várias coisas, não é? Mas existe. O documento mais antigo que nós temos são 3 versículos do Evangelho de João, que é do início do século II. Então, é um pergaminho menor do que um celular. É um fragmento do Evangelho de João.
Tem 2 versículos só. Então, essa carta aqui, esse pergaminho, esse papiro, não é pergaminho, é papiro, é vegetal, material vegetal. Esse papiro aqui é catalogado com o número 46, o catálogo dos papiros do Novo Testamento, é de mais ou menos do ano 200 depois de Cristo. Ou seja, essa cópia completa da carta aos Gálatas, e que tem as cartas de Paulo mais Hebreus, então um indício de que no ano 200 se atribuía a autoria da carta aos Hebreus a Paulo, né? A carta aos Hebreus está junto com a carta de Paulo. Ela é 150 anos após o original, porque o original, a carta foi escrita por volta do ano 50, né? Ou na segunda metade ou no finalzinho dos anos 50. Então, antes de 55 não foi. Nos anos 50 depois de Cristo. Certo? Quer dizer, é isso que nós temos para analisar. Então, o tema central do texto, agora saindo do material, a cópia, quando eu digo cópia, eu estou falando do material. Né? Agora, texto. O tema central do texto é isso. Como que os gentios podiam fazer parte das comunidades cristãs. Número 1. Gentios. Eu prefiro esse termo em vez de pagãos. Porque hoje em dia, quando eu digo pagão, eu quero dizer não batizado. Não é isso? Não é disso que se trata. Gentios é o termo técnico que o judeu usava para dizer não é judeu. Gentio é todo mundo que não é judeu. Quer dizer, são as gentes, as outras gentes que não são do judaísmo. Então, é esse o termo técnico, é isso que está na Bíblia e é isso que eu digo. Diga. Qualquer um que não seja judeu é chamado pela Bíblia de gentio. Pode ser um romano de nascença, um grego da Grécia, uma pessoa de cultura grega do Império Romano, qualquer um que não seja judeu é chamado no Novo Testamento de o gentio. As gentes, as outras gentes. Certo? Qualquer um. Gentio está em contraposição a judeu. Quem não for judeu. E quem é que chama as pessoas de gentios? Os judeus. Não, os romanos aproveitam a terminologia dos gregos e chamam qualquer um que não for romano de os bárbaros. E o judeu chama qualquer um que não for judeu de os gentio, as outras gentes. Certo? Então, quando Paulo disser na carta aos Gálatas não há judeu nem gentio, ele está dizendo vamos abolir esse tipo de distinção. Certo? Vamos tirar essas distinções, esses rótulos. Aqui nós só temos seguidores de Jesus. Não interessa se é judeu ou se é gentio. Então é um tipo de rótulo que o judaísmo coloca. Quem não for, porque tem o judeu galileu, o judeu da Judéia, o judeu que eles chamam de helenista, que é o nascido fora do ambiente da Terra Santa. Paulo de Tarso, por exemplo, é um judeu helenista, ele é de Tarso. Tarso não é a Terra Santa, portanto, ele é um judeu fora. E os judeus de fora da Terra Santa chamavam a si mesmos de judeu da diáspora. Porque diáspora quer dizer semeadura. Ele diz, Deus nos semeou fora da terra, porque Ele quer que nós levemos a palavra dEle aos gentios, as gentes que não são o povo. O povo, o judeu diz, o povo é o povo de Israel. E o resto, que não é de Israel, são as gentes, ou seja, as nações, os gentios. Ok? Então, a Igreja Católica tem um documento lá do Vaticano II, ad gentes, quer dizer, para as gentes, para os gentios, para as nações.
E tem um que é sobre o relacionamento com o judeu, Nostra Aetate, nossa época. Na nossa época, nós vamos nos abrir às diversas religiões, principalmente ao judaísmo. Então, são terminologias tiradas do Novo Testamento, certo? Então, os gentios é uma terminologia judaica para falar sobre quem não é judeu. Então, qual é o tema central do texto da carta aos Gálatas? O que é preciso ser feito para que uma pessoa que não nasceu no judaísmo se torne seguidor de Jesus? Se torne seguidora de Jesus? Mas precisa perguntar? Por exemplo, nós não somos do judaísmo e nós seguimos Jesus. Será que é necessário se perguntar? Sabe por quê? Porque até então, todo seguidor de Jesus era judeu. Então, o Jesus é o Cristo quer dizer o Messias de quem? Dos judeus. E quem segue o Messias dos judeus? Os judeus. E quem não é judeu, pode? Aí ele não disse nada. Pode ou não pode? Bom, uns vão dizer pode. E aí dizer assim, mas então o que tem que fazer? Porque só segue o Messias dos judeus quem é judeus. E quem não é? Tem que fazer o quê? É a grande questão. E Paulo diz, tem que fazer o quê? Ter fé em Jesus. O que é preciso para uma pessoa seguir Jesus? É aderir a Jesus. Dar uma resposta de fé com a própria vida. Fazer a adesão. Ou como gosta de dizer os irmãos evangélicos aqui presentes, se entregar a Jesus. Que é óbvio. Dar-se a Ele. Entregar-se a Ele. Entregar a vida a Ele. Isso é fé. Fé é isso. Mas não tem as doutrinas que entende que? Aí são crenças. Nossas crenças são importantes. Mas a fé não... Como diria Bento XVI na exortação pós-sinodal, não é? Para os católicos, Verbo Domini, nós não somos a religião do livro. Nossa religião é de uma pessoa. Nós somos a religião da palavra. E a palavra é alguém. Chama-se Jesus de Nazaré. E nós não acreditamos, nós não temos fé em axiomas, postulados doutrinários. Nossa fé é em Cristo e no Deus de Jesus Cristo. As explicitações vêm depois. Imagina se Ben 16 diz isso, imagina então os outros. Então nós temos fé em Deus. E nós cremos, nós interpretamos essa fé em postulados doutrinários. E cada comunidade cristã tem os seus próprios postulados doutrinários. Mas nós cremos em alguém. Ter fé crer no sentido de ter fé é em alguém, é numa pessoa. Quem tem fé em Jesus não perde a fé. Agora, quem tem fé que o mar vermelho se abriu em duas partes, para o povo passar até enxuto, aí perde a fé. Certo? Porque Jesus nunca decepcionou ninguém. Então, quem tem fé em Jesus não perde a fé. Mas quem tem fé que não existe disco voador, no dia que vem o disco voador, perde a fé. Por quê? Porque são em coisas ditas, em explicações. Então, você não pode ter fé em explicações. Aquelas explicações são uma forma de aqueles postulados, aqueles dogmas, aquelas doutrinas, são explicações da nossa fé. Nós primeiro cremos em Deus, depois nós explicamos os elementos daquilo que cremos. Então, a pergunta é, o que uma pessoa que não nasceu no judaísmo, primeiro, uma pessoa que não nasceu judeu, ela pode ser seguidora de Jesus? Não, cristã está entre aspas, porque não existe cristianismo ainda. Os seguidores de Jesus são um grupo dentro do judaísmo. O cristianismo só vai se tornar outra coisa quando for expulso da sinagoga, e isso só vai acontecer no final do primeiro século. Isso não aconteceu no tempo de Paulo.
Um judeu que acreditava em Jesus, no tempo de Paulo, ele ia ao templo todo dia, como diz o Atos dos Apóstolos, e ninguém se metia com ele. O problema de Pedro e João não é que eles creem em Jesus e vão rezar no templo, não. O problema dele é que eles falam que o crucificado por Roma é o Messias. Aí eles levam a surra, não é porque eles estão indo no templo, porque o templo é o lugar deles. Eles levam a surra porque estão falando bobagem. Estão acusando a liderança judaica de terem crucificado um inocente. É por isso que eles levam a surra. É por isso que eles são presos. Aí o judeu vai ao templo. Eles iam ao templo o tempo inteiro. Não é? Então, eles não são expulsos da sinagoga, nem do... Paulo era expulso da sinagoga, mas aí é Paulo. Porque Paulo batia de frente com o pessoal, vamos explicar Jesus dentro da sinagoga, vai falar sobre Jesus dentro da sinagoga, aí era posto para fora, a gente saia correndo quando não era apedrejado ou apanhado. Mas não é porque quem crê em Jesus não entra aqui. Isso não existe na época de Paulo. Isso só vai existir no final do primeiro século. Então, aí essa comunidade dos seguidores de Jesus vai se chamar, a partir de Antioquia, eles se chamam o grupo dos nazarenos, os seguidores do caminho, não sabem nem como é que eles se chamam. Os seguidores do caminho, a igreja do caminho, a comunidade do caminho, né? Então, os adeptos de Cristo, aí um dia começa a se chamar cristão. Mas aí já estamos chegando ao início do século II. Isso não é no tempo de Paulo. Então, o que acontece é, quem não é judeu pode aderir a Jesus Cristo? Pode entrar na comunidade dos seguidores de Jesus Cristo? Vamos dizer assim, pode. Mas e aí? É simplesmente chegar e pronto? Paulo diz que tem que ter uma experiência profunda, tem que ser ressuscitado, como Paulo foi. Tem que restaurar a vida, e a pessoa só restaura a vida se tiver uma experiência. Se não, continua na mesma vida doida que tinha antes. Para Paulo, o verdadeiro batismo não é mergulho em água. Tanto que ele diz, eu não batizei ninguém. Ou melhor, eu batizei fulano, quem insistiu. Para ele, o verdadeiro batismo é um mergulho na vida de Jesus, não na água. Pode até fazer na água, mas isso aí é secundário, tanto faz. É mergulhar na vida de Jesus. É fazer aquilo que Jesus disse. Quando Jesus fala, podeis ser batizado com o batismo com que eu serei batizado, Jesus está falando da sua morte na cruz. Não está falando de água, não. Eu vou ser batizado com um batismo que vocês não estão preparados para ser batizados com ele. Ele diz para Tiago e João, quando pedem para ficar uma à direita e outra à esquerda. Vocês não estão preparados para ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Vocês não estão preparados para a cruz ainda. Aí os irmãos, em oposição a Paulo, dizem, não, meu filhinho. Para ser um seguidor de Jesus, tem que ir antes fazer o que nós fizemos no 8º dia do nosso nascimento. O que foi feito com a gente quando a gente nasceu? Foi circuncidado. Mas uma coisa é circuncidar um recém-nascido. Outra coisa é circuncidar um homem adulto. E aí ele dizia, todo mundo entrou na fé judaica pela circuncisão. Portanto, quem quiser aderir a Jesus Cristo tem que fazer o mesmo que nós fizemos na nossa infância, no nosso momento de nascimento. Aí Paulo diz, isso aí não. Isso aí não. Então aí é o grande tema. Essa é a questão central de Gálatas. É aí que começa toda a complicação. Se você notar, na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi o primeiro escrito que Paulo, primeira carta que Paulo escreveu, que ficou conservada, porque se ele escreveu, outra não se conservou, a questão não tem nada a ver com o que eu tenho que fazer para seguir Jesus. Não tem. As questões são outras. A minha avó morreu, Jesus ainda não voltou. E aí? Ela não vai estar junto com Jesus? As perguntas são assim.
O que é ressuscitar? Eu não entendi esse negócio de ressuscitar, não. O que é mesmo ressuscitar? São essas as perguntas. Então, quer dizer que na primeira carta aos Tessalonicenses ainda não existe nenhum problema com a entrada de não-judeus na comunidade cristã. Isso vem depois. Quando? Quando as viagens missionárias de Paulo fazem tanto sucesso, começa a entrar tanta gente do ambiente dos gentios dentro da comunidade cristã, que agora já tem quase mais gentios do que judeus. Aí vamos dizer assim, vamos dar um basta nesse negócio. Vamos pôr ordem na bagunça. Não pode entrar desse jeito, não. Tem que circuncidar. Então é aí que ele vai começar esse tema e vai aprofundar esse tema na carta aos Romanos. Então, quer dizer que até o tempo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, era muito tranquilo que os cristãos, os chamados cristãos, seguidores de Jesus, eles vinham todo do judaísmo. Ou judeu de nascimento, ou alguém que se converteu do ambiente gentil, porque prosélito é um convertido ao judaísmo. E o prosélito fazia a circuncisão. Então era raro ter um prosélito. Jesus olha para os fariseus e diz assim: vocês correm o mar e a terra em busca de um prosélito. De um. Quer dizer, vocês investem, encontram um doido que queira ser prosélito. Fazer todo o ritual da circuncisão. E quando ele se torna prosélito, fica pior do que vocês. E é mesmo. Porque uma pessoa que foi fanática o suficiente para aceitar circuncidar como adulto, para se tornar um fariseu, é o mais fanático dos fanáticos. Quando você vê uma pessoa que é muito errada, quando ela diz que se converteu, ela fica tão fanática que ela fica insuportável. Porque é um efeito pendular. Você estava tão longe de Deus, quando você se aproximou, aí os outros todos é como se estivesse na sua antiga situação. Em poucos minutos de vida dentro da igreja, já tem mais valor do que quem está há 40, 50 anos dentro da igreja. Então, é isso que Jesus está falando. Então, até então, quando ele escreve a carta aos Gálatas, se sabe que era tranquilo, não tinha tido essa questão ainda, porque quem entrava nas comunidades, não é, eram pessoas vindo do judaísmo, então não precisava perguntar. Então, a Igreja Católica não diz que o judeu se converte ao cristianismo. Seria uma afronta. A Igreja diz que o judeu completa a sua fé quando se torna cristão. Não se converte, porque ele já tem o Deus. É deles. Nós que adoramos o Deus dos judeus. Não é? Porque ele é o Deus de Jesus Cristo, nós aderimos a Jesus Cristo. Ele é o Pai de Jesus, é nosso Pai. Mas quem foi que conheceu o Deus de Jesus? Os judeus. As alianças do passado foram feitas com quem? Com os judeus. Para quem que os profetas prometeram o Messias? O Cristo? Para os judeus. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, deles são as alianças, os patriarcas, as escrituras, as promessas, as profecias. E nós somos apenas herdeiros. Então, dizer que eles se converteram é uma afronta a eles, um desrespeito com eles. Eles completaram a fé, porque eles creem no Messias, acham que o Messias ainda vem. Quando eles dizem o Messias é este Jesus de Nazaré, ele só completou o que faltava. Ele não se converteu, completou. Não é? Então, essas pessoas todas que entravam na comunidade cristã não se convertiam, não. Apenas completava a fé que sempre tiveram. Quer dizer que a fé dos judeus, ela é uma fé sem plenitude. Sem a plenitude. Quando a fé messiânica dos judeus não tem plenitude, porque eles ainda não reconhecem que o Messias veio. A fé messiânica.
Diz o documento católico, a Nostra Aetate, que a aliança e o chamado e a vocação de Israel, baseado na Carta aos Romanos, é irrevogável. E o judeu se salva pela sua fé no Deus de Israel, obviamente. Ô irmão, aproveitando isso aí, em que sentido o Concílio Vaticano II diz que Deus está em todas as religiões? Ele está em todas as religiões e subsiste na igreja. O que é subsistir na igreja? Que está na igreja e está nas religiões. Eu não posso dizer que Deus está no cristianismo e não está no judaísmo, ou não está no islamismo, ou não está... Onde há um contato verdadeiro, uma busca verdadeira de Deus. Deus é Pai de todos, Criador de todos, e está em todos. Ninguém é dono de Deus. Está na igreja como está em outros ambientes, não é? Então, nós não estamos na igreja porque é só aqui que Deus está. Nós estamos na igreja por um chamado. Nós estamos respondendo a um chamado do próprio Deus para estar nesse grupo religioso. E outra pessoa está sendo chamada a estar no outro grupo. Então, todos nós queremos que a mensagem do Cristo seja acolhida. É isso que eu digo quando eu dou as palestras para o Japão. As palestras que são online, obviamente. Nunca fui no Japão. Eu digo, mas é transmitida ao vivo e respondo pergunta dos japoneses igual eu respondo de vocês, ao vivo. Né? Então, é importante que a mensagem de Jesus chegue a todas as culturas, independente da pessoa aderir ou não a Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus a mensagem genuína de Jesus é consoladora. Ela traz dignidade à pessoa humana. Ela dá alento, força, coragem. Não é? Então, numa região onde tem tanto suicídio, a mensagem das bem-aventuranças, as mensagens de Jesus em favor do ser humano, elevando o ser humano à dignidade de filho de Deus, pode fazer muito. Mas independente de se tornarem cristãos, de aderir a Jesus, se tornar membro da igreja. Quem pediu aqui? Eu ouvi falar que existe um grupo de judeus que são chamados de judeus cristãos. Messiânicos. Continuo vivendo a sua fé na sinagoga, seus ritos na sinagoga, todos os seus ritos, mas creem em Jesus. Diga, estou vendo, é porque tem que ser um de cada vez, certo? Diga. Completar na carne o sofrimento de Cristo, eu sei. Quer dizer assim, eu estou me solidarizando, estou me unindo àquilo que Cristo fez. Não é que falte alguma coisa a Cristo, é que nós todos somos, para Paulo, nós todos somos membros de Cristo. E nós todos, com nossos apertos, nossas dificuldades para